Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre clássicos infantis. Vocês trabalham com seus alunos sobre os clássicos infantis? Vocês trabalham essas histórias com as crianças em casa ou na escola? Qual a importância de trabalhar sobre os clássicos infantis com as crianças? Vocês sabem? Deixem nos comentários então se vocês trabalham, se vocês sabem a importância. Qual o clássico favorito de vocês? Então hoje a história escolhida foi Cachinhos Dourados e os Três Ursos. Eu gosto muito dessa história, eu trabalho sempre com os meus alunos essa historinha, porque eles também adoram. E hoje eu trouxe para vocês várias ideias de atividades para fazer com as crianças, tá? Depois da contação da história. E eu também confeccionei os personagens dessa história em EVA, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Eu confeccionei e criei os personagens e os moldes, tá? Para vocês confeccionarem em EVA também, para quem quiser. Eu estarei enviando os moldes, tá? Desses personagens, para quem quiser, é só deixar o e-mail aqui nos comentários desse vídeo e se inscrever no canal, tá? Para quem estiver inscrito no canal, eu vou enviar esse material gratuitamente, tá? Vocês podem confeccionar para utilizar com os seus alunos ou com os seus filhos também em casa, tá? Fazer fantoches para as crianças também com esses personagens é bem legal. Então eu vou mostrar para vocês, tá? Os personagens que eu criei. A primeira personagem então da história é a Cachinhos Dourados, é claro, tá? Eu criei essa personagem, então ela foi feita em EVA. Vocês também podem fazer em papel, para quem quiser, usando os mesmos moldes, tá? A Cachinhos Dourados. E os três ursos, tá? Então o papai urso, a mamãe ursa e o ursinho. Esses 4 personagens foram criados por mim, tá? Os moldes todos, então eu enviarei para vocês, para quem quiser confeccionar esses personagens para a contação da história. Eu gosto muito de trabalhar com a história Cachinhos Dourados, porque ela proporciona trabalhar diversos conteúdos e noções com as crianças também, tá? A noção principal que a gente trabalha aqui é os tamanhos, né? Em relação aos ursos, por isso eu confeccionei os ursos de 3 tamanhos. Vocês podem ver que o papai é o maior, a mamãe é a média e o ursinho é o pequeno. Como podemos trabalhar com as crianças essa história? Bom, a gente começa contando a história para as crianças, tá? Provavelmente algumas crianças já conhecem essa história, porque é um clássico infantil, talvez elas tenham em casa a história, mas para a criança é tão importante ouvir várias vezes uma história, porque cada vez que ela escuta a história, ela adquire novos conhecimentos, um novo vocabulário, ela conhece partes da história que talvez na primeira vez ou na segunda que ela ouviu, ela não conseguiu adquirir, ela não conseguiu entender, né? Então é bem importante essa repetição para as crianças, é bem importante, tá? Então a gente vai fazer a contação da história com o livro, a gente pode usar o livro, né? Um livro da Cachinhos Dourados, que a gente sabe que existem várias versões dessa história também. Sempre é bom mostrar o livro para a criança, sabe? É sempre interessante a gente mostrar que a história veio de um livro, né? Que foi alguém que escreveu essa história, contar e mostrar o livro e partindo daí utilizar esses recursos aqui pedagógicos, porque utilizando esses recursos as crianças vão desenvolver mais ainda a motivação. Você pode fazer toda uma história, um drama, né, para apresentar os personagens, fazendo com que a criança interaja também durante a história. Então, utilizar esses recursos aqui faz com que ela desenvolva mais ainda a sua imaginação, a criatividade, né? Que ela viaje no mundo da imaginação, observando os personagens como se eles tivessem criado vida, né? Saído do livro, da história, tá? Então, é bem importante utilizar esses recursos. Durante a contação da história, você vai questionando, né, várias noções para as crianças já irem aprendendo aqui durante a história, tá? E também para elas participarem, interagirem com a história, que também é bem importante para desenvolver a oralidade nesse momento, tá? Então aqui, quando vocês vão contar a história, vocês vão perguntar, né, qual é o urso maior? Qual é o menor? Qual é o médio, né? Já para as crianças terem essas noções de tamanho durante a história, tá? Na prática, né, observando, tá bom?
Depois da contação da história, quando vocês terminarem a contação da história, a gente pode fazer diversas atividades. Uma sugestão para depois da história é fazer a dramatização da história, onde as crianças vão vivenciar a história, tá? Na sala de aula. Então as crianças, cada um vai ser um personagem, um de cada vez, você vai contando a história e eles vão fazendo, né, a dramatização e as falas dos personagens, tá? Isso também é bem importante, essa parte da dramatização da história, tá? Depois da contação, depois dos questionamentos, então a dramatização. Depois de toda essa parte prática, de toda essa parte ampla, né, do trabalho com a história, a gente pode partir para os trabalhos manuais de coordenação motora fina, tá? Para desenvolver várias habilidades. Eu criei uma sequência de atividades, tá? Que você pode imprimir e trabalhar com as crianças na escola ou em casa. Esse material também eu vou disponibilizar para quem se inscrever no canal e deixar o e-mail aqui nos comentários, tá? Então eu vou mostrar para vocês agora as atividades que eu desenvolvi. São atividades que vão desenvolver diversas habilidades, diversas noções, tá? Como os tamanhos, né? Como eu falei, vamos trabalhar letras, quantidades, contagem das quantidades, escrita de numerais também. Aí tem alguns jogos também no final, como quebra-cabeça, jogo da memória, tudo eu confeccionei com base na história e nos personagens que eu criei. Então eu vou mostrar pra vocês agora na ordem, tá? São 10 folhas assim, tá? 10 atividades. A primeira atividade, então, vai trabalhar a escrita aqui das palavras, dos nomes dos personagens, tá? Onde a criança vai ter por objetivo ligar o personagem ao nome, tá? O número 2 é encontre e pinte as letras do nome da personagem. Então, qual é essa personagem aqui? É a Caixinhos Dourados, né? Então, a criança vai ter que procurar aqui no quadro onde tá escrito o nome dela. Essa primeira atividade trabalha mais letras, palavras, nomes, tá? A segunda atividade que eu desenvolvi vai trabalhar mais as noções matemáticas, tá? Os tamanhos, que aqui a gente trabalhou já lá na história, a criança vai ter que lembrar, né? Então, circule o personagem maior e faça um X no menor. Trabalhe o maior e o menor. E o médio também, a gente pode estar conversando e falando, né, para a criança, explicando. O número 4 é conte a quantidade de ursos de cada fileira e escreva o numeral. Então, a criança vai contar quantos tem e colocar o numeral aqui dentro do espaço correspondente, tá? Então, noções matemáticas aqui nessa segunda atividade. A próxima atividade vai trabalhar a simetria, tá? Também que é bem importante. Então a criança vai ter que desenhar aqui a outra parte de cada personagem. Também essa atividade é bem importante para desenvolver as noções de simetria. Nessa atividade também vamos trabalhar a matemática, as noções matemáticas, a contagem. Aqui fica um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais difícil, porque a criança precisa dentre todos os personagens aqui contar, né, quantos tem de cada. Então tá tudo misturado aqui, talvez para criança um pouquinho maior, tá? Também é a contagem oral e a escrita do numeral. Nós vamos trabalhar também as partes do corpo, tá? Então nós temos aqui a Caixinhos Dourados, tá? E a gente vai ter que nomear aqui as partes do corpo, tá? Se a criança for menor, que ainda ela não está na fase da escrita, né? Você pode dar as palavrinhas prontas só para ela colocar, né? Associar já a palavra pronta, depois que você trabalhar, que você explicar todas as partes do corpo. Nessa atividade, as crianças vão trabalhar as noções do igual e do diferente, tá? Então, ela vai ter que marcar aqui em cada linha qual é a imagem, né? O desenho que está numa posição diferente. E nessa atividade, então, as noções de tamanho também. Então, são vários ursinhos em cada linha e a criança vai ter que marcar o maior, tá? O maior de cada linha. Além daquelas atividades, então, de escrita, de numerais, contagem, de letras e números, eu criei alguns jogos, tá? Então, esse jogo aqui é o jogo da memória, tá? É uma memória mais simples, porque são só 8 cartinhas, 4 pares, né? Que são os personagens da história, para crianças menores. Então, a criança recorta e monta o jogo da memória. Tá? Ela pode levar para casa, para jogar em casa, com a família também, esse jogo, que é bem legal. Esse próximo jogo é um jogo de seriação, tá? Então eu fiz 5 tamanhos aqui, tá? Para dificultar um pouquinho mais, não são agora só
3 tamanhos como o da família dos ursos, mas são 5 tamanhos, tá? É cachinhos dourados em 5 tamanhos. A criança vai recortar aqui os quadradinhos e ela vai ter que ordenar, tá? Seriar do maior para o menor ou do menor para o maior, conforme as instruções, tá? Essa atividade também é bem interessante, porque faz com que ela desenvolva, né, a percepção visual, as noções de tamanhos, né, e ordem, né, de tamanhos. A próxima atividade é um quebra-cabeça, onde a criança também vai recortar, então, e montar os personagens, ela recorta tudo, mistura todas as peças e depois monta os pares, tá? Eu fiz em 2 partes. Se você tiver crianças maiores, você pode dividir em 4 partes cada desenho também, que também fica um pouquinho mais difícil para criança maior. E a última atividade, então, é para trabalhar a família, porque na história tem a família dos ursos, né? Que é composta pela mamãe ursa, o papai urso e o ursinho. Então aqui você pode conversar com a criança e pedir, e como é a sua família? Você também, na sua família também tem 3 pessoas, ou tem mais, ou tem menos, né? Então você pode questionar, é bem interessante, a criança vai falar, né, sobre a família dela. E aqui então a gente vai mostrar a família dos ursos, e aqui ela vai ter o espaço para desenhar a família dela, e nomear também, escrever o nome de cada integrante da sua família. Essas foram as atividades que eu desenvolvi com base na história Cachinhos Dourados, que é uma história muito legal de trabalhar, as crianças amam essa história, tá? Obviamente, todo esse material você pode estar utilizando no projeto, né, em diversos dias, em 1 semana ou até 2 semanas, né, você pode utilizar esse material e trabalhar com as crianças. Se você gostou desse material, deixe nos comentários seu e-mail que eu vou enviar todos os moldes para você confeccionar esse material aqui, tá? E também as atividades, tá bom? Se inscreva no canal, porque toda semana eu estou criando vídeos novos com várias sugestões, ideias de recursos pedagógicos e de atividades para crianças. Espero que eu possa ter te ajudado com essas ideias e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!